Bom dia, preciosas do Senhor. E aí, como que vocês estão hoje? Já acordei com gás. Mas vamos lá. Quero ler para vocês aqui. Nós já encerramos aqui o capítulo 10. Confesso para vocês que eu parei aqui no início do 8, então eu tenho aqui 2 capítulos ainda para ler de Deuteronômio. Porém, também eu ainda parei em Números. Eu tô lá no 27, se eu não me engano. Então, o que eu faço? Eu leio um pouquinho lá, né? Leio um pouquinho, algumas coisas. E daí, eu venho para Deuteronômio para me dar continuidade. Mas hoje eu quero ler para vocês os 10 mandamentos de Deuteronômio, tá? Então, vamos lá. Vou tentar fazer um vídeo bem rapidinho aqui. Então, Moisés convocou todo Israel e lhe disse: Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança de Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com você face a face, do meio do fogo no monte. Naquela ocasião, eu fiquei entre o Senhor e você para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu o monte. E ele disse: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Já é o primeiro. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer de teus animais, nem o estrangeiro que estiver na tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia do sábado, dia do descanso, trabalharás 6 dias. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem a sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. A gente fala assim, esse é o Velho Testamento. Jesus diz no Novo Testamento, eu não vim para eu não vim, como que era mesmo? Eu não vim para revogar, mas sim cumprir a lei. Mas em verdade eu vos digo que aquele que cobiçar, a lei diz que aquele que cobiçar, né, estará cometendo pecado, mas Jesus diz aquele que só olhar já está cometendo pecado. Então entendam que não é porque está aqui no Antigo Testamento que não tem valor, tá? Então aqui também no Novo Testamento eu já vi muitas pregações falando que Jesus Cristo quebrou toda a maldição. Jesus não veio para revogar, Jesus veio para cumprir. Então sim,
Nós, pais, mães, adultos responsáveis, somos responsáveis pela geração que virá. Então, hoje eu não peco, hoje eu não cometo erro, porque eu entendo que esse erro, esse pecado está abrindo uma brecha para os meus filhos, para os meus netos, para uma geração futura. Então, sim, é dessa forma que vai se passando essas maldições, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Estas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em alta voz no monte, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, e nada mais acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com as suas autoridades. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade. E nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos, pois que o homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu. Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Aqui então o povo teve medo de ouvir a voz do Senhor e disse a Moisés: ouve, Moisés, a voz do Senhor. Então tu fala para nós lá no Novo Testamento, quando diz que o véu se rasgou. O véu se rasgou significa que o Senhor não fala mais através de uma pessoa somente. Todos nós temos acesso a ouvir a voz do Senhor, a entender, a compreender, a orar, a clamar, a interceder. Todos nós. Esse véu foi rasgado. Tá bom, meninas? Existem mais coisas atrás desta palavra. Mas o que eu quis trazer para vocês foram os mandamentos do Senhor. Os mandamentos, entenda. É importante nós lermos o Antigo Testamento também, tá? Não terás outro Deus além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não crie para si imagem, não crie para si ídolos. Não devemos, gente, ainda que nós admiremos pessoas, é importante nós termos alguém para ter como espelho. Nós já temos Jesus Cristo, mas aqui na terra, você ter pessoas de fé, pessoas que vocês se espelham, mas não trate como ídolo. Nós somos falhos. Então, assim, nós nos perdemos por falta de conhecimento. Então, quando nós somos crianças, nós somos induzidos ao catolicismo. Graças a Deus que existe o catolicismo, mas é uma pena que eles precisam orar para os santos, sendo que Jesus fala só há um mediador entre o homem e Deus, e é Jesus Cristo. Então você acha, quando Paulo escreve lá no Novo Testamento as cartas que Lucas diz para ele escrever, que ele falou assim, Paulo disse assim: você não teme que vejam a mim e não a Deus? Então Lucas fala: eu vejo Deus em você, eu vejo Jesus em você. Então nós só temos um mediador. Cuidado, meninas. Cuidado, vamos prestar bastante atenção. Vamos abrir os olhos daqueles que ainda não enxergaram. Vamos falar da palavra verdadeira do Senhor, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. E vou colocar ali a próxima leitura da semana. Beijos, fiquem com Deus e é isso. Deus abençoe.